Eu vou ser bem rápido, bem simples, para que a gente possa orar. Diz assim: à meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e havia grande clamor, ou grande choro no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide e servi ao Senhor como pedistes. Levai convosco os vossos rebanhos e o vosso gado, como disseste, e abençoai também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los para fora da terra, pois diziam: morreremos todos. Só até aqui, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra, que o Senhor possa agir, que o Senhor possa operar no nosso meio aqui, que a tua palavra venha em encontro ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Bom, esse texto que nós estamos lendo aqui, nós lemos somente um pedaço dele, mas ele está tratando-se diretamente da libertação de Israel do Egito. Ele está findando um ciclo de escravidão, de possessão, um ciclo a qual essas pessoas, elas não tinham a sua liberdade. Eles estavam presos, cativos, oprimidos, e a Bíblia diz que a opressão era tão grande que chamou a atenção de Deus, e que a oração do povo por causa da opressão, ela foi tão dolorosa que o Senhor chegou a ouvi-lo. E você vai ver isso um pouco mais para trás, quando Deus tem um diálogo com Moisés. Mas quando nós chegamos nesse momento aqui, nós estamos chegando no momento de transformação, no momento em que as coisas, elas começam a mudar depois de 430 anos. Ou seja, existem pessoas que oraram por essa libertação e não viram. Existem pessoas aqui que passaram pelo Egito sendo escravo, esperando o momento em que Deus iria se levantar para libertar esse povo, e não viu. Mas se levantou uma geração em que eles, depois de muitos anos, eles tiveram a oportunidade de sair de um lugar, de respirar um ar novo, de ter uma chance no horizonte. E isso é muito importante para a nossa vida. Por quê? Porque existem coisas que se cumprem na nossa vida, que foram semeaduras de outras pessoas. Existem situações na nossa vida que nós vivemos hoje, que somos abençoados hoje, porque alguém no passado teve a coragem de se levantar, de se posicionar, de orar, para que possamos viver esse momento tão grande. Eu vejo que o meu pai sempre conta que ele pregava para uma pessoa, ele falava do amor de Deus para uma pessoa na sua igreja lá atrás. Ele disse assim: eu semeei, eu tive planos, eu tive sonhos, eu tive projetos, mas Deus não permitiu que eu fizesse isso. Deus permitiu que você viesse e desbravasse tudo isso. E às vezes o que tem acontecido na sua vida são a oportunidade que Deus está dando de você mudar a sua história, de você transformar a sua história. E nós precisamos entender que Deus, Ele quer colocar fim em ciclos
destrutivos, demoníacos na nossa vida em todo o tempo. A Bíblia já é clara dizendo que o diabo mata, rouba e destrói, mas a Bíblia diz que Jesus tem vida e vida em abundância. A Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se nós colocarmos isso de uma forma bem espiritual para você entender, nós estamos falando do Egito, nós estamos falando de Faraó, nós estamos falando das prisões, das maldições, e nós estamos falando dos demônios que aprisionam pessoas. Nós estamos falando de dois tipos de situações que muitas vezes nos amarram, nos impedem, traz um falso sentimento de avanço dentro de nós, constrói dentro de nós uma falsa paz, que quando nós vamos olhar, quando nós vamos perceber, muitas vezes nós não avançamos, nós não andamos, nós não vivemos as coisas que queríamos. Por quê? Porque existia em nós prisões, maldições, encantos, impedimentos, coisas que nós nem sabíamos estavam no nosso meio e nos impediam de avançar, nos impediam de crescer, nos impedimos de viver algo extraordinário na nossa vida. E durante esse tempo, você vai perceber que, por exemplo, ali nesse texto está dizendo a 10ª praga. Existiam 9 pragas antes, 9 lutas, 9 guerras. Representava ali 10 espíritos que governavam o Egito. Deus precisava colocar um fim naquilo. E a única forma de fazer com que aquele povo de coração obstinado retrocedesse era tocando no primogênito. Era necessário quebrar algo, fazer algo para libertar verdadeiramente esse povo. Então nós precisamos crer que existe um tempo de Deus para que as coisas mudem. E às vezes, por tantas lutas, tantas guerras, tantas dificuldades que nós vivemos, nós vamos ficando cansados, nós vamos deixando de crer, nós vamos permitindo que as lutas dominem o nosso coração, nós vamos permitindo que palavras contrárias nos paralisem, nós vamos permitindo que as dificuldades nos adoeçam, nós vamos permitindo que a frieza ela acabe nos matando espiritualmente, por excesso de lutas, pela tentativa de avanço e não ter avanço, pela tentativa de vencer e não vencer de uma vez. Mas eu acredito que o tempo de Deus para a nossa vida, ele está surgindo, ele já surgiu. O Senhor tem falado conosco de uma forma profética, de uma forma clara, de uma forma muito simples, e nós precisamos nos apoderar daquilo que Deus está falando. Nós precisamos nos apoderar desse momento que Deus está gerando dentro dos nossos corações, da oportunidade que Deus está nos dando, do que? A oportunidade de romper com algo que há muito tempo nós carregamos na nossa vida. E essa oportunidade você vai ter hoje, em nome de Jesus, de sair de um ciclo da mesmice, da repetição de situações, condições. Parece que eu sempre estou falando a mesma coisa, mas a verdade é que você está vivendo a mesma coisa. A verdade é que você sempre está olhando para as mesmas coisas. Existem situações, eu digo por mim, que eu luto para resolver, mas eu não consigo resolver. Todas as vezes que eu acho que vai, não vai. Mas hoje aqui eu estava fazendo a live do meio-dia, e Deus colocou muito no meu coração, dizendo assim: olha, acabou, chegou o fim. Eu vou trazer solução a algo que não se resolve, a algo que muitas vezes fica oculto, escondido. E nós precisamos acreditar nisso, que em primeiro lugar chegou a hora de nós sairmos dos lugares aonde nós estamos aprisionados. Eu não sei qual é o lugar aonde você está, eu não sei qual é a situação que te prende, eu não sei aonde do passado você ficou preso, eu não sei qual foi a palavra que prendeu você,
Eu não sei qual foi a condição que você viveu, ou situação que você viveu, que aprisionou você, que tem aprisionado você, que tem determinado o ritmo, da sua vida, que tem determinado o ritmo dos acontecimentos na sua vida. Mas de uma coisa eu sei que essa hora chegou, eu sei que esse tempo, ele é vivo, ele é palpável diante de você, e você precisa crer que Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele está criando as condições, Ele está criando as situações necessárias para que você viva isso. Depois de 9 pragas, Deus disse: agora chegou a hora, agora chegou o momento de vocês saírem do Egito. Eu acredito que eles mesmos já não acreditavam mais, porque cada vez que Deus enviava uma praga, Deus tirava a praga, mas o coração de Faraó não mudava. Mas nós precisamos entender que em tudo Deus tem um propósito, em tudo Deus, Ele cria circunstâncias, em tudo Deus faz o que é necessário para que você aconteça. E esse é o tempo em que o Egito da sua vida, as correntes do Egito da sua vida vão ser quebradas. Eu não sei quanto tempo você arrasta essas correntes, eu não sei há quanto tempo você vive nessas situações, mas eu tenho certeza que esse é o momento em que as coisas começam, aliás, elas terminam de ser quebradas, elas já vêm sendo desconstruídas através das batalhas, através das circunstâncias, mas hoje chegou o momento de você respirar e viver um novo tempo na sua vida. Quando você olhar novamente hoje, a Bíblia diz que à meia-noite Deus enviou o anjo para aniquilar todo e qualquer primogênito do Egito, ou toda casa que não tinha a marca do sangue do Cordeiro. Ou seja, nós temos que crer que hoje, à meia-noite, a nossa vida, o nosso tempo, ele vai mudar, porque Deus vai fazer de uma forma poderosa, Deus vai agir de uma forma poderosa nas nossas vidas, quebrando os alicerces que ainda nos prendem. Se prepare para que você saia. E a Bíblia diz que Israel não saiu de qualquer jeito, Israel saiu revestido, Israel saiu rico, poderoso, honrado daquilo que estava acontecendo. E eu quero te dizer que Deus vai tirar você desse lugar com mão forte, mas você não vai sair de mãos abanando, você vai sair com recursos, você vai sair com respostas, você vai sair com as armas necessárias para você romper e continuar a sua jornada. As coisas vão começar a mudar. Espiritualmente falando, as correntes são quebradas. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Por quê? Porque muita gente não tem a fé que você tem. Às vezes as pessoas não têm a mesma percepção que você tem. E às vezes nós falamos algumas coisas, e quando a gente fala parece que fica um grilinho. Sabe aquele grilinho? Cri, 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 sem você entender nada. Ou se a gente fala alguma coisa às vezes dentro do seu coração, será que isso é verdade? Ou será que isso não é invenção dele? Por quê? Porque a gente está envolvido em um processo tão natural das coisas. Nós estamos tão acostumados a viver o natural, ou a gente está acostumado a ser tão enganado, que nós somos incrédulos. Mas espiritualmente eu posso dizer a você uma coisa, isso é uma coisa minha. Há correntes sendo quebradas. Você pode até não ouvir espiritualmente, mas eu digo para você, há barulho de coisas caindo por terra, há coisas quebrando, há coisas que prendem as suas mãos de segurar coisas grandes. Toda vez que você estica a sua mão, te impede. Isso está sendo quebrado, está caindo. Os barulhos já estão aí. Nós precisamos começar a quebrar uma mentalidade humana. Você só vive no humano, você só respira no humano. Você vai dizer, eu sou humano.
mas você também é espiritual. É lógico que você não pode criar o costume de muitos que existem por aí, que tudo é o diabo. Você tropeçou na rua, foi o diabo que fez você tropeçar. Você bateu o dedinho no canto da mesa, foi o diabo. Você sai atrasado para ir para um lugar e entra um carro devagar na sua frente, é o diabo, é o tranca-rua que está impedindo você de chegar no horário, mas você atrasou. Você está entendendo? Mas uma coisa eu quero te dizer, que hoje você vai sair dessa situação. Algo que nós estamos arrastando há um tempo. Isso acabou hoje aqui. Escute o que eu estou dizendo para você, acabou. Eu quero que você fique de pé, porque eu vim para orar. As pessoas que estão em casa, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas que estão pela rádio, deixa eu te dizer uma coisa. Vou dar uma instrução para a internet aqui, tá bom? Pessoal da internet, pessoal da rádio. Vou sair, porque o pessoal até corre. Quando você vai falar assim, eles mudam até a tela, né? Mas não adianta, você está pego. Já entrei aí já. Deixa o balde preparado aí no cantinho da sua casa. Escute bem o que eu estou te dizendo pela internet. Deixe o balde, senão você vai ter que lavar a sua casa essa noite. Está avisado, né, pastor Marcelo? Você pode olhar nos comentários depois aí, viu, Josué? Você vai ver a turma. E quem estiver lá fora, quem estiver lá na recepção lá, se o telefone tocar, manda trazer aqui na igreja. Não vão lá não, tá? Traz aqui que os pastores estão em plantão até meia-noite hoje. Ué, qual o problema de um plantãozinho à meia-noite? Nenhum. Então você vai trazer fotografia, peça de roupa, você vai trazer o que você tiver de trazer aqui à frente, nós vamos orar. Mas antes eu quero que você feche seus olhos, que eu vou dar um comando aqui. É bom deixar sempre aqui, viu, José, o chofar. Nós vamos usar esse negócio. E custou uma fortuna aqui, chofar. Veio lá de Israel. Estou falando a verdade para você. Ele veio de Israel. Eu sei que você não gosta de tocar muito, mas você vai tocar ele. Não. Você avisou ele, não é? Ele não pega, né? O espírito, né? Feche os seus olhos. Ele veio lá, a gente comprou, o cara trouxe de Israel. Falou assim, você quer? Eu trouxe de Israel, você quer ficar com ele? Eu falei assim, me dá ele aqui que eu vou ficar com ele. Se você cheirar ele assim por dentro, você vê o cheiro ainda tá vivo aquele cheiro ainda. É fedido. Não, é porque alguma coisa tinha ali e morreu, né? Não está seco ainda não. Mas veio lá de Israel. Feche os seus olhos. Israel queria ser livre do Egito. Eles queriam pôr fim à escravidão. Você tem um Egito. Seu Egito tem nome. Talvez é a dependência financeira de alguém. Talvez o seu Egito é a prisão espiritual. Talvez é a opressão maligna. Talvez existem pactos na sua vida ainda que estão vivos, pactos malignos, alianças que você sabe e negligencia, ou que você nem sabe, mas você precisa sair dele. É a oportunidade que você tem. Eu creio nas coisas. Um dia eu disse para uma mulher, eu falei para ela assim, se você não quer servir a Deus, depois dela ser liberta, depois de um mês orando por aquela mulher, eu falei, se você não quer servir a Deus, não tem problema,
mas ao diabo você nunca mais vai servir. Ela voltou nos terreiros muitas e muitas vezes, ela girou e girou muitas e muitas vezes, ela foi jogada pelo chão muitas vezes, mas o diabo nunca mais subiu na coroa dela. Ela falou assim que ela mandava recado para mim tirar a palavra. Eu não posso tirar a palavra está sobre a sua vida, e você vai ter que conviver com isso o resto da sua vida. Ou você serve a Deus, ou você vai ficar aí, perdido pelo caminho. Falou, o senhor falou isso, eu amaldiçoou ela. Eu falei, não, eu só declarei para ela que para o diabo ela não subiria mais. E nunca mais. Estou falando para você, ela foi em terreiro em Lorena, foi em terreiro em Guará, ela foi em terreiro em São José, ela foi em terreiro em tudo que falava para ela. O terreiro não pode tirar algumas coisas de você, só Deus. E quando Deus fala, o terreiro não tem poder, o tranca-rua não tem poder, os Exus não tem poder, os orixás não tem poder, não tem. O Senhor fala isso por quê? Porque eu sei o que eu estou dizendo para você. Eu conheço a área que eu estou dizendo para você. Eu conheço o poder de Deus na sua vida. Então fale para Deus o que você quer que seja quebrado de uma vez por todas na sua vida.